Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live 7 atitudes eficazes. Estamos no final do ano, a época internacional de prorrogação de tudo, né? O tempo todo eu fico ouvindo gente falando, não dá mais tempo pra nada, esse ano não dá mais tempo e deixa pra ano que vem. Só que quando chega no ano que vem, deixa pra depois do carnaval. E aí chega depois do carnaval, aí vai dizer, deixa pra depois, né, das férias, ou depois disso, depois daquilo. E aí quando vê, passou o ano. Prorrogar, procrastinar é uma das coisas que mais faz com que você não vá pra frente, né? Então, uma das coisas que mais te deixa aonde você está e não te leva aonde você quer chegar, né? Talvez você tenha sonhos, tem metas, tem objetivos, pensa grande, mas na hora de fazer, deixa pra amanhã. Então, não adianta a gente imaginar, pensar e deixar tudo pra amanhã. Por isso, eu resolvi fazer essa série de lives ainda agora no final do ano, que vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada no meu YouTube. Então, são 7 atitudes para você ter uma por dia e que depois dessa uma semana, de certeza, a tua vida vai estar um pouco mais próspera, um pouco mais produtiva. Você vai estar se sentindo mais produtivo. E a primeira atitude que eu deixei é a de não reclamar, né? Então, 0 reclamação. O ideal é que a gente tivesse 0 reclamação durante todos esses dias e durante a vida inteira. Porque quando eu começo a prestar atenção no quanto eu reclamo, eu começo a pôr atenção nos meus comportamentos e no quanto eu perco tempo com tudo que não está no meu controle. E aí, todas essas atitudes que eu tô te dando aqui de presente para tomar na tua vida hoje, para que você tenha uma vida mais produtiva, mais próspera e mais abundante, eu tirei baseado nesse livro aqui, ó. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Quando a gente fala de hábitos, é uma repetição de comportamento nosso. Então, quanto mais eu repito os comportamentos corretos, mais eles vão virar rotina para mim e eles vão entrar no piloto automático. Quais são os hábitos que no teu dia a dia só atrapalham a sua vida? Tem algum hábito aí que você quer diminuir na tua vida? Outro dia eu tava seguindo uma pessoa e ela botou lá que ela quer diminuir o contato com redes sociais. Eu também quero diminuir. Né? Apesar de eu vir aqui, é uma ferramenta maravilhosa pra gente estar junto, pra gente estar conversando, mas eu percebo que eu acabo me divertindo muito, rolando feed e produzindo pouco. Acontece com você também? Por isso que eu resolvi fazer essa série de lives, porque a gente vai ser mais produtivo quando a gente começar a observar mais as nossas atitudes, nossos comportamentos e o quanto a gente está realmente produzindo e não só perdendo tempo, certo? E o hábito de hoje, nesse livro, então, o Stephen Covey fala o seguinte, que a gente primeiro tem que conquistar a nossa vitória particular, para depois conquistar a nossa vitória pública. E o primeiro hábito que ele deixa aqui é o seja proativo, que eu falei para vocês, e aí dei a atitude da não reclamação. Depois o hábito que ele deixa aqui vou tirar, eu não tô gostando muito do meu cabelo. Agora tá melhor? Adoro meu cabelo mais esvoaçado, assim. O outro hábito que ele deixou aqui é comece com o objetivo em mente. Então, a gente tem que ter clareza dos nossos objetivos e iniciar nosso dia com o objetivo em mente. Toda conversa. E aqui eu deixei para vocês aquela visualização. Eu sempre falo para todos os meus alunos, intenciona que funciona. Então, inicia teu dia com aquela intenção clara do qual é a melhor resolução para aquele problema, para aquela situação, que é o teu goal do dia. Estabelece um goal. Se todos os dias tu estabelecer um goal, e você vencer aquele goal, até o final do teu ano vão ter sido 365 goals vencidos. Já pensou disso? Então, se todo dia uma coisinha você vencer, no final do ano você vai ter vencido 365 coisinhas.
certo? Então, um por vez, eu sempre falo, você consegue tudo, consegue vender tudo que tu quiser, desde que seja um por vez, tá? Combinado? Depois do comece com o mais importante, nós temos primeiro... comece com objetivo em mente, nós temos o primeiro mais importante. E a atividade que eu deixei ontem é uma atividade que demora mais. Porque é uma atividade de listar todas as tuas pendências, escolher 3 pendências, ordená-las e colocá-las em prática. E aí, vocês escolheram 3 pendências, ordenaram e colocaram em prática? Quem assistiu minha live ontem ou assistiu no YouTube, eu espero que tenha feito essa lista de pendências, tenha ordenado e colocado em prática para que você consiga zerar a pendência. E aí eu falei pendências simples. Aquela gaveta que tá muito bagunçada, aquela caixa de e-mail, daquele e-mail que você nunca entra, que tá muito cheia. Pode ser pendência simples. Uma vez que eu vou ler um trecho do livro, porque eu acho muito interessante para que a gente entenda um pouquinho mais do que o Steve Covey fala sobre vitória pública e vitória particular, tá? Então, quando a gente começa a entrar na vitória pública, ele começa a explicar algumas coisinhas. Já de cara, tem uma frase muito legal que é a seguinte: não pode haver amizade sem confiança, nem confiança sem integridade. Samuel Johnson é essa frase. Ou seja, a gente, para criar uma amizade, um vínculo, a gente tem que confiar. Para que vocês estejam aqui me assistindo, coloquem em prática tudo que eu tô falando, vocês têm que me confiar em mim, certo? Mas é a minha integridade, é a congruência de comunicação que eu sempre falo, é a minha atitude coerente com o que eu tô falando, o que vocês devem fazer, que vai mostrar minha integridade e que vai fazer com que essa confiança prevaleça, né? A confiança, ela vem dessa integridade. Uma pessoa passa confiança, ela transmite confiança quando ela é íntegra, quando ela é coerente nas palavras e nas atitudes, quando a comunicação tá coerente, tá congruente. Eu gosto muito de falar disso, porque tá muito em moda no marketing digital. Vista o arquétipo tal, ou se vista mais assim. Esses dias eu fui numa cliente dela e falou assim: eu não gosto de botar aquelas minhas fotos que estão aparecendo eu real. Ok, tudo bem? Mas até as artistas estão aparecendo elas reais, porque não tá dando pra viver nesse mundo fake. Aí, vamos dizer, ela tem uma loja, né? Aí ela posta lá o tempo todo a foto dela, como ela acha que fica mais bonita nas mídias sociais. Só que quando as pessoas vão chegar na loja, é capaz de nem reconhecer ela, né? Então, a gente precisa ter um pouco de realidade aqui. Não dá só pra ficar vestindo arquétipos, não dá só pra ficar vestindo alguém que a gente não é. A gente tem que ter uma realidade. Só que pra eu saber quem eu sou, eu preciso de um autoestudo. Não tenho como encontrar quem eu sou sem um autoestudo. E aí, olha só que legal uma frase que tem aqui no livro. Certas pessoas dizem que você precisa gostar de si mesmo antes de gostar dos outros. Acredito que o conceito tenha lá seu mérito, né? Você precisa gostar de si mesmo antes de gostar dos outros. Mas, se você não conhece a si mesmo, não controla a si mesmo, não tem poder sobre si mesmo, fica muito difícil de gostar de si mesmo. E não ser de uma forma superficial, forçada e breve. Entende? Então, assim, você até pode dizer, eu me amo, tá na moda, né? Ame-se, né? Coloque-se em primeiro lugar. Ninguém vai se amar e se colocar em primeiro lugar sem se autoestudar. Sem saber quem realmente é. Sem se procurar. E o que realmente cria vínculos de amizade, vínculos de confiança, é esse conhecer a si mesmo e o outro também. E ser coerente com a imagem que você transparece. Eu tenho um mantrazinho, né? Eu ter paz comigo mesma, com as minhas atitudes, paz com o que eu sou hoje, que eu não sou mais quem eu era no passado. E aí, às vezes, eu tenho vergonha de coisas que eu fiz porque eu evoluí. Quem é que não vai ter vergonha de si mesmo? A ideia é exatamente essa, tu olhar pra trás e dizer: nossa, eu nunca diria isso, ou eu nunca faria isso nas mídias sociais. Né? Por quê?
Porque eu evoluí, porque eu cresci, porque eu busquei me evoluir e me desenvolver. E eu só vou evoluir, crescer e me desenvolver buscando a mim mesmo dentro de mim, né? E aí, quando eu tô muito bem comigo, muito bem com quem eu sou, muito bem com essa minha busca que eu tenho de mim mesmo, aí eu consigo florescer, aí eu consigo transparecer, transbordar, e é isso que as pessoas tanto falam. Então não adianta eu chegar pra uma pessoa extremamente tímida e dizer assim, transborde, fale, apareça nos vídeos. Se ela não souber da onde vem essa timidez dela, da onde vem essa vergonha dela, se ela não entender um pouquinho de si mesma, e se é porque é uma característica natural de ser muito introvertida, muito mental, e daí ela pensa muito antes de se expressar, que tá tudo bem, ela nunca vai deixar de ser essa pessoa, ou se é por algum trauma, porque alguém falou pra ela não se expor, entende? Essa pessoa, ela tem que saber encontrar a si mesmo para que ela cresça, né? É assim que ela vai crescer. E a partir do momento que eu conquisto essa minha vitória particular, que é essa minha autobusca de saber quais são os meus valores, meus princípios, saber quem eu sou, saber o que eu quero para o futuro, aí sim eu posso conquistar a minha vitória pública. Oi, Veridiana, seja bem-vinda! Essa é uma série de lives, nós estamos falando hoje do hábito ganha-ganha, de pensar sempre ganha-ganha, que é o quarto hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey, um livro, tá? E eu estou a cada dia deixando uma atitude para você botar em prática. Então, se você não botou em prática as outras, assiste depois os videozinhos, tudo bem. Mas tenta praticar de hoje. Hoje eu vou deixar uma atitude bem bacana que já vai dar um upgrade aí pro teu final do ano. A ideia é a gente ter mais produtividade até o final do ano, a gente ser mais produtivos. Combinado? E essa live é para qualquer pessoa que empreende, que não empreende, que queira ter mais produtividade ainda esse ano. Combinado? E aí, uma vez que eu conquisto a minha vitória particular, que eu saiba quem eu sou, né, os meus valores, meus princípios, que eu observe meus hábitos, daí sim eu posso ir procurar a minha vitória pública. E aí, o primeiro hábito da vitória pública é esse pense ganha-ganha. Sempre que... Aí aqui no livro, ele comenta que a gente tem uma conta bancária emocional com as pessoas. Sempre que a gente faz alguma coisa por alguém, essa pessoa fica devendo algo pra nós. E a gente vai depositando moedinhas, certo? Só que a gente às vezes não tem nem noção do que a gente faz que vai trazer moedinhas positivas e o que a gente faz que traz moedinhas negativas, né? Quanto mais eu começar a observar as pessoas ao meu redor, mais eu vou entender o que elas gostam, como elas gostam de ser tratadas, e mais eu vou dar tempo de qualidade pra elas. E aí sim, vou depositar moedinhas positivas junto a elas, né? E, no geral, as negociações com clientes também é assim. Quanto mais eu faço pelo outro, mais ele me vê positivamente, né? E só que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso dar muito e nem receber muito. Essa é a lei também lá da constelação, né? Que veio depois disso aqui, né? Bert Hellinger. Mas a gente tem que ter equilíbrio nas relações. A gente não pode sair de uma negociação em desequilíbrio, sentindo que eu doei mais do que eu recebi, ou sentindo que eu recebi mais do que eu doei. Se a gente sai sentindo que eu recebi mais do que eu doei, né? Amanhã ou depois, eu posso... me traz uma certa ar de arrogância, eu posso achar que eu posso fazer isso com todo mundo, e isso não é legal. Se eu sair da relação, de uma negociação, sentindo que eu perdi, né? Que eu perdi, que o outro ganhou mais do que eu posso não estar contente na entrega desse serviço, né? Poxa, que saco, foi pago tão pouco, né? E aí eu posso não entregar o meu máximo, né? Ou posso me desvalorizar, me sentir menos confiante comigo mesmo. E aí ele coloca uma matriz, né? Onde ele acredita que tem uma matriz bem legal, onde ele acredita que quanto menos autoconfiantes a gente tiver, menos a gente vai negociar com o outro, né? E quanto maior o grau de hierarquia do outro em relação a gente, por exemplo, nossos pais, né? Quando a gente é pequeno, pai e mãe é grande autoridade, ou pelo menos deveria ser. Então, qualquer coisa imposta ali, a gente
vai acatar, independente da nossa autoconfiança e da vontade de não atacar, de não acatar. Ou um líder na nossa empresa, né? Se eles tiverem uma hierarquia muito acima, o presidente, qualquer coisa que ele me pedir, eu vou acatar, porque ele tem uma hierarquia muito acima. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio nessas negociações, percebendo essas hierarquias e percebendo a nossa autoconfiança em relação a essa hierarquia, né? Quanto mais equilíbrio eu tiver, mais vou pensar ganha-ganha. Mas quando a gente tá falando de pense ganha-ganha, é isso. É sempre que eu me relacionar, sempre que eu negociar alguma coisa, eu pensar que o outro tem que ganhar tanto quanto mim, eu. Ou nada feito. Daí é muito legal porque ele fala isso. Pense na ganha-ganha ou nada feito. Só faça negociações ganha-ganha. Se não for ganha-ganha, nada feito, tá? E aí aqui, ó, eu gosto de trazer um exemplo lá quando eu tinha lojas da Colchões Ortobon. Nós tínhamos combos, então a gente vendia combos. Imagina o McDonald's, né? Quando vai no McDonald's, tem o combo lá do McDonald's. Imagina que você foi no McDonald's, tem o combo do McDonald's, e você falou assim, eu não quero a batata. Pode ficar com a batata aí. O Mac ganhou a batata, certo? Sobrou uma batata lá. Foi pago o combo, mas sobrou a batata lá. Isso acontecia comigo. Às vezes sobrava, o cliente dizia, não, eu não quero. E aí, eu pensava assim, nossa, eu saí ganhando nessa negociação. O que eu posso compensar para que o outro não... para que eu não sinta isso? Então, eu sempre buscava compensar de alguma forma. Ok, você não quer a batata, mas tem direito à batata. Vou fazer, então, um agrado. Vou levar a sua cama para um outro ambiente que você queira. Vou mandar um entregador retirar a cama e mandar para um outro endereço, né? Vou fazer algum agrado para compensar aquilo ali que ficou de sobra. E às vezes acontecia o contrário. O cliente negociava, eu era obrigada a dar além do combo que eu podia dar. Então eu dava mais travesseiro, mais coisas. E aí o que eu fazia? Toda vez que o cliente saía com uma negociação que não era ganha-ganha, na minha opinião, eu deixava claro para ele, olha, o negócio é o seguinte, você tem aqui a tabela, você sabe qual é o preço, você sabe que está recebendo mais do que é o tabelado, do que é o acordado. Não tem problema, a gente combinou, foi bom pra mim, foi bom pra ti, mas vou te pedir uma indicação por essa negociação. Vamos fazer uma coisa que não vai custar nem no teu bolso, nem no meu bolso. Traz um amigo aqui pra comprar comigo. Um exemplo, né? Às vezes eram outras coisas que eu pedia. Ah, não vai doer nem no meu bolso, nem no teu bolso. Faz tal coisa por mim pra compensar o que eu tô fazendo por você. Assim, a gente se coloca de novo em igualdade com aquela pessoa que acabou negociando com a gente, tomando mais da gente do que a gente gostaria de doar, entende? E aí eu vou deixar esse exercício para vocês, que é um exercício que tá no livro, que é muito legal. Tenho certeza, se você é empreendedor ou não importa o que você é, que você tem alguma situação de relacionamento aí que não tá chegando num acordo, Então, pense nessa situação e escreva num papel. Pode ser uma amizade, escreva num papel. Por que você tá chateado com essa situação que não tá chegando no acordo? Escreva tudo que tu pensar. Inclusive, se vier palavrão, só escreve, né? E aí, imagina como poderia ser bom para ambas as partes. Qual forma poderia ser bom para ambas as partes, conhecendo essa pessoa, e escreve, ó, bom seria assim, 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 nem pra mim, nem pra ti, né? Depois de escrever isso, você vai pegar o telefone e ligar pra essa negociação. Vai ligar pra essa pessoa. E vai resolver isso ainda esse ano. Não vai deixar pro ano que vem. Então, pode ser uma negociação que você está tentando fechar aí com um cliente, que não está conseguindo. Pode ser uma negociação que já está fechada, mas que está sentindo que o cliente está se passando. Pode ser as suas férias, que você está tentando negociar com o chefe. Não sei, o que você tem aí de situação.
Como é que você vai fazer para resolver essa situação hoje de relacionamento pensando ganha-ganha? Você vai escrever primeiro num papel tudo que tá sentindo, coloca para fora. E aí a gente tem aí a comunicação não violenta falando do quanto a gente não aprendeu a nomear os nossos sentimentos. E que quando a gente dá nome para os nossos sentimentos, tudo fica mais leve, porque a gente consegue pôr atenção sobre o que tá sentindo, né? A gente não tem nomes para nomear os nossos sentimentos. Então, se tiver que escrever como você tá se sentindo que não for positivo, tá tudo bem. Escreve. Depois de escrever, pensa. Como poderia ser uma negociação ganha-ganha? Como poderia ficar bom para ambas as partes? Eu vou ceder um pouco, a outra parte também vai ceder. Como? Escreve. E com essa imaginação da negociação boa para ambas as partes, você vai pegar o telefone e vai respirar fundo e ligar para essa pessoa. Se tu colocar isso em prática, conta pra Fábio como é que foi praticar essa atitude. Então, uma atitude eficaz de hoje é pense, ganha-ganha ou nada feito. Então, resolva aí uma situação que você tem para resolver pensando ganha-ganha. Um beijo e até o próximo Atitude Eficaz.